Olá, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui para trazer mais uma palavra de Deus para a vossa vida. Bom, hoje nós queremos falar sobre muitas coisas que têm acontecido e muitas pessoas têm orado, têm jejuado, porém Deus não tem ouvido o seu clamor. Meus irmãos, todos nós sabemos que o juízo de Deus está sobre essa terra. E há uns tempos atrás, houve uma mobilização, parece, de muitas pessoas fazendo um jejum pelo Brasil. Vamos orar pela nossa nação. Porém, Deus não ouviu o jejum e nem o clamor dessas pessoas. E aí você pode dizer, irmã, será que Deus ele é um Deus injusto? Será que Deus ele é um Deus carrasco? Ele não ouve a oração do seu povo? Ele pede na palavra para a gente jejuar, mas quando a gente jejua, será que ele vai negar-se a ouvir a nossa voz e ele vai continuar executando a sua ira, executando a sua justiça, conforme ele determinou? Bom, meus irmãos, para responder isso, nós temos que ir à palavra do Senhor, porque para quem serve a Deus verdadeiramente, buscando ter um coração sincero, as respostas estão muito claras. Porém, para você que talvez seja novo na fé, ou que tenha sido por muito tempo enganado com ensinos rasos da palavra de Deus, talvez você não tenha esse conhecimento. Então, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 14, a partir do versículo 10. Dá uma pausa no áudio e abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 14, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram afastar-se e não desviaram seus pés, por isso, e não detiveram seus pés, por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da sua maldade e visitará os seus pecados. Disse-me mais, Senhor, não rogues por este povo para o bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Olha só, meus irmãos, o que essa palavra está dizendo. Deus diz que ele não vai ouvir o jejum, o clamor, nem os sacrifícios deste povo. Meu irmão, por que será que Deus não vai ouvir este clamor? Deus diz aqui no versículo 10, porque eles amaram se afastar, não se detiveram de se afastar de Deus, e por isso a alma de Deus não se agrada dessas pessoas, mas vai se lembrar dos seus pecados, vai visitar os seus pecados. Quando Deus fala de visitar os seus pecados, meu irmão, que ele vai trazer o castigo, a ira dele sobre o pecado. Então não se engane, Deus não vai ouvir o clamor e nem o jejum dessa nação, nem dessas pessoas, enquanto não houver um arrependimento e uma humilhação sincera, pois Deus não é complacente com o pecado. Meus irmãos, do que vale você jejuar, você orar, se você não tem no coração um desejo sincero de se entregar a Deus, servir a Deus sem reserva? Na primeira repreensão que Deus te dá, você já desiste do caminho, você já endurece o seu coração, você já se ira, você fala, não, mas Deus não é assim, porque Deus é amor, Deus é bonzinho, eu posso servir a Deus do meu jeito que vai estar tudo certo. Meus amigos, vocês estão enganados. E a grande prova que Deus não tem ouvido a oração nem o clamor deste povo é que ele continua consumindo as pessoas pela espada, pela fome e pela peste. Meus amigos, tem uma peste na terra, porém, meus queridos, não adianta você querer jejuar, você querer orar sem se arrepender, que Deus vai continuar executando o seu juízo. E cada dia, meus irmãos, Deus, ele permite a morte de muitas pessoas por acidentes, por outros tipos de doença, por causas às vezes inexplicáveis aos olhos humanos, para que as pessoas possam olhar e ver que o salário do pecado é a morte, que Deus não brinca, que Deus não mente na sua palavra.
Então, meu amigo, esse é um chamado para que você se arrependa, para que você abandone os seus maus caminhos, pois Deus não ouve o seu jejum nem a sua oração, enquanto você não estiver disposto a colocar isso no seu coração, colocar a santidade e o arrependimento sincero, se estiver disposto a abandonar verdadeiramente o pecado. Deus não vai ouvir jejum dessa nação enquanto não se arrependerem. Porque você vê as pessoas, elas continuam vivendo no pecado. Elas continuam fazendo churrasco, ouvindo as músicas mundanas, continuam na imoralidade sexual, na mentira, na internet fofocando, falando besteira, usando as redes sociais para se exibir, para postar fotos carnais, sendo sensuais, longe do Espírito Santo. Meus amados, Deus vai mandar juízo sobre essa terra. Então, neste momento, meu querido, você que ouve essa mensagem, se arrependa, se humilhe diante da face de Deus, pois grande é a ira de Deus sobre este povo, grande é a ira de Deus sobre a terra, e o salário do pecado é a morte. Se prepare, meu irmão e minha irmã, ore mais a Deus, pratique mais a palavra de Deus, coloca mais temor no seu coração, pois as pessoas hoje em dia não têm temido a Deus, as pessoas têm zombado de Deus, as pessoas querem servir a Deus do seu próprio jeito. Ah não, eu vou servir a Deus, mas eu vou beber uma cervejinha, eu vou servir a Deus, mas eu vou ficar aqui ouvindo uma música sensual, uma música com uma letra repugnante diante de Deus, vou ficar aqui dançando funk, dançando forró, né? Vou servir a Deus, mas vou ficar aqui me maquiando, usando um monte de apetrecho para querer me aparecer, usando roupa sensual, porque Deus, Ele quer só o coração. Meus amigos, vocês estão muito enganados. Deus, Ele quer você por completo, Ele quer uma santidade completa em cada aspecto da sua vida. Então, meus amados, este momento, Deus está chamando o povo ao arrependimento. Você que ainda não se tocou disso, tome cuidado. Comece a orar, comece a ler a palavra de Deus, se arrependa dos seus pecados, peça a Deus perdão, entregue seu coração, sua vida a Deus de forma verdadeira, para de ficar negociando com o pecado, para de ficar segurando na mão do diabo, né, querendo ficar no pecado, achando que Deus vai te ouvir, meu irmão. Não é tempo de se ater ao pecado. Neste momento, Deus chama todos ao arrependimento e Ele chama você também. Comece a ler mais a palavra de Deus, se submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Que quem tiver ouvidos, ouça e pratique o que Deus está mandando. Em nome de Jesus, amém.